Deus sabe exatamente porque Ele escolheu você. E me diz agora, o Espírito Santo, porque Ele te atraiu. Ele te amou e te atraiu para Ele e te deu para Jesus Cristo. As palavras de Deus vêm nos falar em Marcos 14, no verso 33. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Lembrei da música Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas o que o Espírito Santo traz para mim e para você? Antes de Deus, Ele trazer para a luz as obras ocultas do maligno, aquilo que Ele tem tramado na escuridão, Ele primeiro, Jesus, ensinou a alma daqueles discípulos, como também ensinou para mim, o caminho. Jesus está ali orando ao Pai. Antes de Deus trazer na minha vida as obras ocultas das trevas que estavam sendo realizadas e eu não tinha o conhecimento, primeiro Ele estruturou a minha alma, estruturou em oração, estruturou me mostrando relacionamento, me mostrando confiança, me mostrando as suas palavras, me mostrou o caminho. Que caminho Jesus está mostrando para a alma desses discípulos? Que aprendizagem Jesus está dizendo para eles? A humilhação, a súplica, a oração, a vigilância. Então Jesus está mostrando para ele o lugar de conversa, de terapia, me diz o Espírito Santo, para com o seu Deus, que é o seu Pai, aquele que te criou, aquele que te deu forma e aquele que te enviou a este mundo. Mas Ele não te enviou desprotegido, porque antes da minha geração nascer, Jesus Cristo, o meu irmão, pagou as minhas dívidas e eu colhi e eu recebi aquilo que estava disponível. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Então, antes do grande acontecimento, antes de vir o traidor, antes de vir o príncipe deste mundo, que o próprio Jesus fala para os seus discípulos, depois daquele momento de oração, e Ele não levou os seus discípulos àquele lugar para ver por um acaso. Por um acaso. Ele fala as suas palavras. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Primeiro o Espírito Santo me ensinou o lugar da oração, o lugar da dependência, o lugar da obediência das palavras, o lugar onde eu devia estar posicionada, de humilhação, de conversa, me levou a este lugar. Antes das obras ocultas ser revelada, como nós falamos. E aí o versículo que nós lemos, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem. Então Jesus levou eles para ali e disse que ia orar. Qual é a aprendizagem para aquela alma? A oração, a conversa com Deus, o relacionamento com Deus, com aquele que sabe todas as coisas, não é limitado. E Jesus agora está dizendo para ele qual estado que aquela alma dele se encontra. Então, alma, o lugar dos desejos, sentimentos, afeições, aversões, a alma como essência que difere do corpo e não é dissolvida pela morte. Então, a alma
que habita neste corpo físico, Jesus estava dizendo que a alma dele está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie, tenham cautela, vigilância. O Espírito Santo me trouxe as traduções, tudo que eu trago aqui no Restauração da Alma é para o nosso crescimento, é a pedido do Espírito Santo, para que a nossa mente se abra, para que a nossa mente seja liberta diante da verdade, diante do caminho que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, Ele mostrou o caminho, Ele viveu o caminho, Ele num caminho mostrou aqui para os discípulos. Vou orar, a minha alma está profundamente triste e, adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Então ele orou a mesma oração, de acordo com as palavras de Deus, 3 vezes. Ele repetiu aquelas palavras, porque você pode ter vontades nessa situação. Quando Pedro, ele recebe uma palavra para ele voltar para o lugar da sua frustração, ele já havia tentado de tudo, ele já estava lavando as redes. Então havia uma exaustão, havia ali uma memória de frustração, havia ali uma experiência de frustração, havia ali, ele não teve resultados, mas sobre a palavra de Jesus, ele voltou para aquele lugar. Ele voltou para aquele lugar. É as palavras de Deus que nos orientam nas situações. Mas como as palavras de Deus vão nos orientar? Jesus sabia as palavras que a sua vida carregava. Jesus sabia, inclusive, que haveria uma vitória sobre aquela situação. Ele sabia da ressurreição. Ele sabia que a alma dele não experimentaria a putrefação. Ele sabia que a alma dele não ficaria naquele lugar de morte. Ele sabia da ressurreição, do poder de Deus sobre o corpo físico, sobre a alma, sobre todas as circunstâncias. Ele sabia que a obra seria completa. Ele sabia que aquela obra terminava com vitória. Mas ali ele estava passando por uma aflição na sua alma, porque ele estava consciente de todas as coisas que aconteceria. Então, na passagem da aflição, na passagem da dor, na passagem das perdas, na passagem dos golpes, nós sentimos na nossa alma a tristeza, a angústia. Muitas vezes a angústia quer nos dominar. Eu já senti uma angústia tão forte aqui na minha garganta, mas eu estava num ambiente onde eu tinha que ter muita coragem, estava em atividades, prestando serviço para outras pessoas. Inclusive eu vivi um milagre do Pai, o amor dele. Por mais que você esteja passando por aflições, porque as obras foram trazidas para a superfície, foram trazidas para a luz, para que Jesus lute essas guerras por você. Aquilo que Deus, Ele tem trazido para a luz, tem trazido para o teu conhecimento, tem trazido para você saber, é para que Ele possa guerrear essas guerras. Não é para o teu mal. Já existe a vitória, mas nós temos que perseverar, não desistir. Existe uma ação minha e sua, diz o Espírito Santo agora. Josué, ele tinha uma palavra: eu vou dar a terra, eu, o Senhor. Eu sempre presto muita atenção nas palavras de Deus, nesse quesito que o Espírito Santo me leva a ver. Lília, é Deus que vai dar, é Deus que vai destruir os inimigos, mas ele dá um comando para Josué: medita nas minhas palavras dia e noite, não te desvia, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim, diz o Senhor. Então, Jesus está dizendo para os discípulos: a oração, a vigilância, para quê? Vamos ler. Abba, Pai, tudo te é possível, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero,
e sim o que tu queres. E, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, a carne é frágil. E esta mesma palavra você encontra em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é delicada, é frágil. E que carne é essa? Qual é a carne que é frágil? Qual é a carne que é delicada? A carne, vou ler só a tradução para você. Uma da parte da tradução, né? Substância terna do corpo vivo que cobre os ossos e é permeada por sangue. Aonde a sua alma habita, aonde o espírito habita, esta carne aqui, coberta de tecido, ossos, sangue, meninges, essa carne ela é frágil, ela é delicada. E para que ela não caia em tentação de fugir, de sair das situações, vigiai, tomar cuidado para que por causa de negligência e indolência nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Orai, oferecer orações. Então, para que algo que venha de repente, que venha de surpresa, possa fazer você entrar em tentação, sair da situação, nos diz o Senhor. E vigiem e orem. Vigiem, tenham cautela, estejam atentos às situações e orem e converse com elas, com o seu Pai. Porque Jesus está dizendo: Abba, Pai, tudo é possível. Então Jesus está orando sobre o quê? Sobre a situação. Está orando sobre o quê? Sobre o momento que ele iria enfrentar. Ele está orando, vigiando, ele está atento, ele está consciente e está conversando com isso com o Pai. E a palavra diz: porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo, como nós já lemos. E no verso 39, retirando-se de novo e orou, repetindo as mesmas palavras. Conversou com Deus as mesmas palavras. E o Espírito Santo já me trouxe 3 vezes para eu falar. Eu já tive momentos na minha vida também em que eu fugi como H das situações por conta da pressão que eu estava passando, por conta da pressão no meu psicológico, por conta dos maltratos que não eram físicos, não era de alguém batendo em mim. Se tem alguém querendo matar você, se tem alguém querendo machucar você, você tem que sair deste ambiente. Enquanto Deus trata, irmãos, não é uma receita de bolo, mas o lugar que Jesus mostrou aos discípulos e mostra para mim e para você é esse derramamento, essa conversa da sua alma para com Ele, para que Ele te dirija. Existem algumas versões, e o Espírito Santo me traz à memória, que fala que o anjo fortalecia. As palavras de Deus nos fortalecem, porque tem situações que nós precisamos viver para a obra de Deus ser completa. Eu e você precisávamos ser salvos do poder do pecado, do poder do mal, da submissão do mal. Precisávamos que Jesus, ele se pusesse nesta situação. E Deus interviu na situação. Seu filho cumpriu a sua obra, glorificou o nome dele. O mundo viu que Jesus ama o Pai e fez tudo o que o Pai lhe ordenou. E esse lugar de humilhação deu a ele um nome que é
povo, uma grande nação, muitos descendentes. Mas ele disse para Abraão: te abençoarei, te farei ajoelhar. O que significa? Te farei me adorar. Deus exaltou o nome de Abraão. Deus deu um memorial ao nome de Abraão. Mas porque Abraão estava na posição de adorar a Deus. Jó, o adversário esperava que Jó entregasse a sua alma pelaquilo que ele tinha. Mas Jó, na verdade, ele orou, ele falou, ele adorou a Deus. Deus, antes de mudar o cativeiro de Jó, Deus foi conversar com o seu servo Jó. Deus foi falar com ele. Deus foi trazer para o conhecimento de Jó as suas palavras, a sua soberania, o seu poder. Então Jó ali, naquele momento, antes da mudança do cativeiro, Deus foi conversar com Jó dentro da situação. Deus foi trazer as suas palavras para Jó. E Jó, ele diz, eu já li esta palavra, mas o Espírito Santo, ele me traz. 42:6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó estava ali adorando a Deus. E Deus mudou o seu cativeiro. E Deus mudou a sua sorte. Jó orou pelas pessoas que estavam com suas mentes duras, no mesmo ambiente que Jó, que as suas palavras nada ajudou a Jó. Quem aqui não já ficou num ambiente em que está sofrendo e conversa com essas pessoas e falam da dor para essas pessoas, mas estas pessoas não querem dar ouvidos? Eu já vivi essa situação. Quando eu estava num momento de muita dor, que eu achei que a minha mente ia ficar louca de tanta demanda que o cérebro estava entregando, daquilo que ele achava que tinha acontecido. E o Espírito Santo, Deus, só me falou, trouxe discernimento para mim, porque não deixei que ninguém te ajudasse. Porque eu não queria que a sua alma dependesse de pena das pessoas. Mas você aprendeu a se erguer com as minhas palavras, a caminhar com as minhas palavras, a ser livre com as minhas palavras, a ser feliz, a estar alegre com as minhas palavras. Você viu o poder que há nas minhas palavras para trazer estabilidade mental, estabilidade emocional, trazer estabilidade e paz interior, mesmo quando as circunstâncias estão uma bagunça. Mas eu estou trabalhando no externo e eu te protegi. Então, a independência da nossa alma, a independência da dependência emocional, da dependência circunstancial, da dependência do ambiente, da dependência de pessoas e ele ser o mais amado. Por você o amar, você confia nele e segue as orientações das suas palavras. As pessoas que estão nesse ambiente com você não estão aí por acaso. Deus, ele quer salvar a alma das pessoas. Deus quer que as pessoas conheçam a verdade. É o desejo do seu coração. Nem que eu e você por um momento e tire da sua cabeça. Porque há um pensamento corrente. Eu não quero servir a Deus, não. Porque quando a pessoa é crente, o pensamento é que quando a pessoa é crente, né, a pessoa sofre muito, sai as tribulações. Veja, você queria, eu amava Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, tinha um relacionamento com ele, que o Espírito me levou a este lugar, dependência das suas palavras, conhecia as suas palavras, já buscava obedecer as suas palavras, já entregava a minha alma para ele. Você queria que eu continuasse nesta posição e que Deus não trouxesse o oculto? Não, ele quer a obra completa. As almas que estavam ali em movimentos e entregue em submissão do mal, com obras ocultas,
não foi para o meu mal. Jesus preparou a minha estrutura. Ele me mostrou o caminho. E eu não venci com a minha humanidade, com as minhas palavras, com os meus comportamentos. Não. O meu posicionamento foi dirigido pelas palavras de Jesus. Foi ficar calada na situação. Foi não ir brigar com aquelas pessoas. Porque eu já tinha este entendimento, essa estrutura na minha alma, que a guerra era dele e que eu precisava estar na posição que ele me disse. Então, eu venci a guerra porque a vitória já estava disponível. Jesus venceu na cruz. Então, a vitória sobre as circunstâncias que se levantou no ambiente ou contra mim, esta vitória já estava conquistada por Jesus. Eu só colhi. Eu esperei, eu confiei, eu perseverei, eu entreguei. E mesmo quando eu quis fugir, ele disse: volta, volta, volta para o mesmo lugar, porque eu, Senhor, vou fazer a obra. Porque eu, Senhor, vou fazer a obra. Deus, ele não me disse os resultados. Ele não me disse o que aconteceria. Se falar a questão do meu casamento, quando eu levei o meu esposo para o pai, para fazer uma aliança com o pai, você está ali fazendo uma promessa. Qual é a promessa? Até que a morte nos separe. Então, eu estava ali numa posição para que Deus, ele resolvesse a situação, seja qual fosse a sua vontade. Então, Jesus estava orando que seja feito a tua vontade e não a minha. E sobre Lucas 12, vem dizer para mim e para você, sim, antes de ir para Lucas, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando, no momento que voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Então o traidor, ele estava agindo no oculto. O traidor, ele estava conversando com as pessoas no oculto. Ele estava tramando no oculto. Mas Jesus sabia das palavras que carregava. Então aquilo que estava no oculto foi trazido para a luz. Foi trazido para conhecimentos dos discípulos. Quem era o traidor? Quem entregaria Jesus? De que maneira entregaria? Então essa alma está tendo ali uma aprendizagem. Ali as obras das trevas estão operando e parecem que estão prevalecendo. E parecem que têm a vitória. Mas a palavra de Deus vem nos dizer em Lucas 12... Em Lucas, eu abri errado. Em Lucas 12, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, diz o Senhor, para você nas suas palavras. Deus, ele é fiel às suas palavras, mas ele te ama tanto, ele me ama tanto, que ele não revelou sem antes nos prepararmos, nos mostrarmos o caminho diante desta situação. Mas claro, há uma escolha minha e sua em permanecer, em confiar, em se entregar à vontade de Deus ou à tentação de sair da situação. Sai da cruz. Estás fazendo o que aí? Deixa de ser bobo. Deixa de ser boba. As pessoas não sabem as palavras que você carrega. João lembrou das palavras que a vida de Jesus carregava. Então ele lembrou que tudo aquilo estava acontecendo para o cumprimento das palavras de Deus. Mas a palavra diz: você vai passar por aflição, mas vai vencer.
por causa da sua fé em Jesus. Você que permaneceu, você que confiou, você que obedeceu, você que não se prostrou, caiu na tentação, entrou em tentação e deu a sua alma por causa daquilo que você perdeu. Mas se esta é a situação, o Deus que te ama desde a criação do mundo, porque se Ele não te amasse, para que enviar Jesus? Para que enviar Jesus? Se Ele quisesse desistir, me diga, o que Deus precisa de mim e de você? Ele falou isso para Jó. Tudo que está debaixo do céu me pertence. Ele não precisa de mim e de você para nada. Ele conhece aquele que se levanta contra mim e contra você. Ele enviou o seu filho e deu ao seu filho o nome que está acima de todo nome. Então a igreja vence por causa de Jesus Cristo. Não se entregando a uma mente rebelde. O que é uma mente rebelde? O que é uma mente de rebelião? Uma mente rebelde, naquela situação de Jesus, iria falar as suas palavras. Iria entrar em sua própria defesa, iria fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, com a aprendizagem ou do mundo, ou do que deu certo na vida do outro, ou o que os seus pais lhe ensinaram, porque todos que passaram por você trouxeram uma aprendizagem para a sua alma. Inclusive o Espírito Santo me traz agora que quando eu decidi abandonar, fugir da situação, o Espírito Santo trouxe para mim que isto foi uma aprendizagem que estava muito inconsciente. A palavra está dizendo, nada que está oculto ficará no oculto, mas será revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, o Espírito Santo trouxe para mim que aquela minha tentativa de fugir foi porque durante toda a minha vida, o meu pai, com todo respeito, ele não conhece a verdade e na sua, ali, né, já tendo filhos, mas ele trouxe uma aprendizagem para minha alma. Quando as coisas dão errado, pega o beco, pega tuas malas e vai embora. E o Espírito Santo me mostrou isso, que a minha alma teve essa aprendizagem, mesmo eu não morando na casa com meu pai, pelos vários relacionamentos que ele teve e que ele desistiu. Então existia isso na minha alma. E Deus disse, volta. Volta. Como volta? Para o lugar aonde te castiga. Para o lugar aonde você não está se sentindo bem. Confiança nas palavras de Deus. Porque eu jamais viveria o que eu vivo hoje se eu não tivesse confiado nele. Mas se eu tivesse seguido a minha própria vontade, o meu próprio querer, eu estaria vivendo provavelmente um arrependimento e uma frustração, porque há uma alegria na minha alma pela obra que eu tenho visto de Jesus na minha vida e na vida dos meus, na minha casa e em tudo aquilo. Esse relacionamento, eu vejo as pessoas que glorificando a Ele, seguindo a Ele, falando bem dEle, chorando. Eu vejo as pessoas chorando, com seus corações, os seus interior quebrantado, reconhecendo. Eu não devia ter feito isso, mas não sabia o que estavam sobre a licença, a permissão do poder, do mal, do reino espiritual que estava sobre as suas mentes, dominando. Embora conscientes do que estavam fazendo, estavam conscientes, mas ali estavam se entregando a deliberados pensamentos, a aprendizagens que pessoas, inclusive no ambiente, incitaram também a fazer. E para esta palavra o pai me traz Absalão. Absalão, ele tinha ali uma pessoa junto com ele, que estava seguindo um plano junto com ele. Então ele não estava só naquele plano. Então a palavra está dizendo para mim e para você, cuidado com o fermento dos fariseus, a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Atuação de um artista de teatro. Dissimulação. O que é dissimulação? Ocultação.
por um indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos. Fingimento. Então Jesus está dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, com as falsas intenções, com o fingimento, com o teatro que essas pessoas fazem, mas os seus interiores estão contaminados. E Deus, Ele sabe disso. Por isso que Ele nos exorta, prudência. Vocês estão no meio de lobos. Vocês estão no meio de lobos. E aí Jesus continua. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvidos em plena luz. E para encerrarmos, a palavra que o Pai traz para mim e para você, aonde Ele já nos ensinou o caminho é conversar com Ele sobre a dor da nossa alma, colocar para fora os pensamentos da nossa alma. Salmo 139, a mulher de Samaria, falar a verdade sobre a sua alma, pôr os pecados para fora, confessar, ser sincero, porque Deus sabe da fragilidade da nossa carne. Eu não estou dizendo para você pecar. Não. O pecado tem que ser abandonado. Tem que haver arrependimento. Na palavra de Deus diz assim, João 14, porque quando há o arrependimento, há o perdão de Deus. E nós não podemos, né, irmãos, zombar do presente, da graça, né? Porque Deus conhece as intenções. Deus sabe. Muitos têm pecados confiando na graça, achando que nada vai acontecer. Não fica neste pensamento. Te arrepende em nome de Jesus. Ele falou tanto através dos profetas para que seu povo se arrependesse dos maus caminhos e abandonasse aquelas práticas, a injustiça. E foram vários anos, como nós lemos lá em Daniel, 23 anos. E então a desgraça, a dor veio sobre o seu povo. Mas ele não queria aquilo, mas ele proveu uma salvação. Então Deus está mostrando o tempo todo como Ele ama eu e você. Como Ele ama eu e você. Nunca duvide disso. Nunca duvide disso. A independência não é fazer tudo o que se quer. A independência não é fazer tudo o que se quer. Mas mesmo podendo fazer, dizer não. Não porque eu não sou escravo. Não porque eu não vou voltar. Então se há uma área que ainda te consome, fale dessa área para Deus. Se for possível, destrua. Destrua tudo. Por exemplo, eu nunca tive problema com o Instagram, com algumas redes, mas porque eu entendi que aquilo nada me trazia de bom, eu mesmo resolvi excluir. Mas no início não foi fácil, porque eu gostava, como todo mundo, de postar, eu também. Mas ali eu tomei uma decisão para mim, uma decisão que seria bom para minha vida. O que acrescenta ali ao meu cérebro? E Deus diz, guarda o coração. Guarda o coração. Guarda o corpo físico, guarda o seu interior, guarda a sua alma. Há um convite. Não podemos circular e expor os nossos olhos e inclinar os nossos ouvidos a qualquer coisa. Então, a palavra de Deus vem nos dizer, em verdade, João 14, a partir do 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então eu e você continua a obra de Jesus Cristo. E Ele está dizendo, porque vocês creem em mim, porque vocês creem em mim, vocês farão as obras que eu faço e maiores. E as obras, irmãos, no nome de Jesus, não é só de curar, expulsar demônios, não. É as obras todas, inclusive da crucificação da sua alma. De negar a si mesmo e levar a sua alma a essa dependência.
de obediência às palavras de Deus até a morte, que não é para o teu mal. Toda a situação que Deus ele nos permite viver há um propósito, há um plano, há um fim, e o fim é bom, Eu não posso te dizer com palavras, que quando eu olho para a obra de Jesus Cristo, primeiro em mim, e depois as obras nos outros, como eu me alegro em ver uma alma arrependida, em ver uma alma que reconhece a soberania de Deus, que está de joelhos para Deus, reconhecendo o seu poder, o seu dom, a sua graça, e essas almas estão em transição. Então você não está nesse curso acaso, você não tem essa empresa por acaso, você não tem as ovelhas por acaso, não tem esse ministério por acaso. O que Jesus quer é, em verdade, porque creem em mim, vão realizar uma obra que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em seu nome, em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, e esse amor é aquele amor agapao, que é o amor incondicional. Não é o amor piléu, né? Algo assim. Não é o amor fraterno de amizade. É um amor de negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir. Tomar a sua cruz e seguir. É uma igreja que luta pelas almas. É uma igreja, é eu e você no individual, que já entendeu que não vive mais para si mesmo. Que não vive mais para si mesmo. E experimentou a alegria no Senhor, está contente em todas as situações e entende que os nossos pensamentos e o nosso interior não conseguem imaginar o que Deus, este grande amor que Ele tem por nós, a ponto de dar o seu próprio filho. Aí bora lá, Lília, não quero perdoar, não merece. Não merece. A sua alma tá assim? Então significa que você não entendeu ainda, irmãozinho, que você não merece ser perdoado. Você não merece o amor de Deus. Você não merece o sacrifício do seu filho. Mas Deus, Ele fez uma escolha. Ao invés de Ele nos deixar condenados, Ele deu o seu filho. Então, Ele já sabia que Adão e Eva, poderia ser eu e você ali no jardim, queria fazer uma escolha errada. Deus está sempre convidando com esse coração incrível. E por mais que esses humanos eles estejam fazendo você passar por aflições, peça ajuda do Espírito Santo para que você possa orar com a palavra de Deus, como Deus quer neste momento que você ore segundo o coração dele, não segundo o seu interior, que está machucado, que está ferido, que está triste, que está angustiado, porque Deus entende tudo isso. Ele sabe que não é fácil, mas Ele conquistou a vitória, enquanto temos um adversário que quer a alma das pessoas condenada, porque a dele já está condenada, a dele já está sentenciada. Deus mandou Jesus para destruir a obra, para libertar, para salvar, para conduzir. Deus, Ele está presente, Ele está com o seu coração aberto por meio de Jesus Cristo para receber você que se arrepende. E se você está no cativeiro, recebendo as obras das suas mãos, recebendo a sua escolha, você tem uma palavra que diz: esse cativeiro tem fim, esse cativeiro tem data, esse cativeiro vai acabar, porque eu, Senhor, vou mudar a tua sorte, eu, Senhor, vou te restaurar por completo. Quando Jesus aparece e mostra as cicatrizes, o poder de Deus sobre o físico, o poder de Deus sobre a mente, o poder de Deus sobre as circunstâncias, como a alma vai viver a experiência deste poder se ela não se render. Jesus estava sofrendo
angústia, tristeza, o interno sendo assolado e confrontado, mas ele não caiu em tentação, porque ele não estava conversando com o vizinho, ele não estava conversando nas redes sociais, ele estava conversando com aquele que o enviou a este mundo. Então ele estava entregando tudo que a sua alma estava sentindo para o Pai o fortaleceu, ele cumpriu, e nós sabemos que ele teve vitória sobre a situação. E o Espírito Santo está me dizendo: mas Lilian, muitos não crerão. Muitos não crerão. Irmãos, o compromisso de Deus é com você que crê, com você que ficou e com você que se alinhou com a vontade dele, não com a vontade da tua alma. A vontade da tua alma é sair. A vontade da sua alma é acabar com esse sofrimento. Mas Jesus ficou por você. Essa alma não está aí dura por um acaso. Deus está trazendo você para a sua dependência. Está te chamando. Está te trazendo. Por quê? Se a nossa alma estiver presa a tudo, mas Ele quer que a nossa alma esteja presa a Ele. Então você nega a si mesmo. Você não ama a sua alma. O convite do Espírito Santo, a revelação dos céus é para a sua igreja amar a Ele. Porque a palavra diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam com amor incondicional, guardarão o que eu falo, farão o que eu falo, farão uma ordenança. Você não está se submetendo ao homem físico. O homem físico faz parte das peças. Você está obedecendo, sendo submisso e se entregando. Jesus disse que os pecadores estavam vindo ali, que ele ia para as mãos dos pecadores. Era uma palavra, mas na verdade ele estava nas mãos de Deus. Aquilo era um tempo. Então você está se submetendo a uma ordenança de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Se eu tivesse saído de todo aquele sofrimento e recomeçado, não era isso a direção do meu Pai. Não era isso. E hoje eu te digo que eu me alegro muito, muito mesmo. Eu tenho na consciência da minha alma como Ele me ama. Ele ama demais. O que Ele fez foi muito. E isso é fé, isso é crer. Eu não estava lá, eu não vi. Mas quando eu olho para a minha história, quando Ele, veja, o momento seu com Deus, Ele vai começar a falar com você no seu interior. Ele vai trazer as suas palavras que parece que você está vivendo tudo de novo. Ele traz para sua consciência, ó, aquele momento de você no cesto, aquele momento de você no deserto, aquele momento que você estava subindo chorando como Davi, porque Absalão estava revoltado. Então Ele vai mostrando quem te salvou, quem te cuidou de ti, quem lutou, quem isso, quem aquilo. Então você vai ver que Ele está presente, sim. E algo que eu não falei, que eu falei no início, quando eu estava nesse momento da angústia, lembra no início? Aqui na minha garganta, em que eu estava num lugar onde não podia chorar, porque eu estava em atendimento, enfim. Este era o dia do meu aniversário. E eu não estava feliz, eu estava muito triste, eu não queria comemorar. Eu estava muito, muito triste. Mas eu estava atendendo, e quando eu não me sufocava, eu ia pro banheiro e chorava. Eu vi o amor de Deus usando pessoas naquele momento. A minha loja não tinha o hábito de comemorar o aniversário de ninguém. E naquele dia, antes de eu largar, eles tinham comprado um bolo, salgadinho, e cantaram parabéns para mim. Eu via que estava tudo sendo trazido para a luz, mas eu nunca estive só. Inclusive nesse dia, porque tudo que acontece, irmão, eu creio que é Deus. Tudo que acontece, eu creio que é Deus. Eu creio que é Deus cuidando de mim. E até naquele dia eu recebi um buquê de rosas de alguém que eu mal conhecia. Então veja, eu estava numa situação difícil, mas protegida, mais amada, mais cuidada. Também tiveram outras pessoas que naquele momento ali estiveram presentes. Também existiu pessoas que deram conselhos errados, mas porque eu estava naquele lugar que Jesus tinha me mostrado antes, que era o quê?
tinha alicerçado a minha alma. O lugar de oração, o lugar de falar da alma era aquele lugar. O lugar de direção, saio da situação ou fico? Foi ali aquele lugar que eu recebi as orientações. E muitas pessoas não concordaram e eu tive que crer sozinha, eu tive que ficar sozinha, que eu falo humanamente, porque eu não estava agindo com o meu humano. O Espírito Santo, Consolador, guia, aquele que me lembrou as palavras do Pai, aquele que me conduziu em todo o processo, ele estava me fazendo caminhar na situação. Eu me lembro que quando tudo isso aconteceu, eu estava sem carro e eu aluguei um fim de semana em uma casa com praia, eu e meus filhos. Então Deus estava me fazendo andar na situação, embora que por dentro eu tivesse dilacerada. Ele estava me ensinando a andar e a viver sem depender de tudo estar perfeito. E ali Deus usou o coração de alguém que me emprestou um carro para eu viajar com meus filhos. Veja Deus nas situações. Veja Deus nas situações. Eu recebi convites para o café de mulheres, pessoas que nem sabiam que eu estava passando por esses momentos. Então eu estava muito guardada mesmo, sendo guiadas pelas palavras de Deus. Tive até um livramento na situação, que Deus me livrou de um grande laço, que Ele só veio me dizer lá na frente, porque na situação eu não percebia como laço, eu pensava que era um presente de Deus, que era Deus que estava mandando. Então Ele resolveu toda a situação e me fez andar na situação. E assim Deus fará com você também. Deus traz essa palavra para você, para que tudo isso, a qual Ele está te mostrando, a qual Ele está trazendo para a sua consciência, a qual Ele está trazendo à tona, não é para o teu mal. Jesus vai guerrear por você. Não se entregue à tentação de fugir, a tentação de não confiar. Não tem como ficar na situação só com a carne, só com o cérebro, porque Ele vai te entregar demandas. Ele vai te entregar demandas. Como assim? Desiste. Vai querer te levar a se entregar à tristeza, à ansiedade, à depressão. E por isso que a sua guerra é nesse lugar. Mas não é com a sua carne, com o Espírito Santo e as palavras de Deus te guiando, porque ela vai combater tudo aquilo que a sua carne está gerando. Ela vai combater tudo aquilo que o seu interior, a sua carne, o seu cérebro tá trazendo de demanda para você. Desiste, desce da cruz, não insiste, lava as redes. E a palavra vem para contradizer aquilo. E isso você vai buscar indo a Ele. Porque o seu cérebro, ele está consciente das circunstâncias. O seu interior está consciente. A sua carne está consciente. E contra essas fortalezas, contra aquilo que é físico, é circunstancial, mas que vai manter a tua fé, a expectativa, só as palavras de Deus vai te dizer. Porque Jesus tinha as palavras de que iria ressuscitar. Mas ali a sua alma internamente estava sofrendo, mesmo sabendo que aquela situação era uma passagem. Mas Ele nos mostrou o quanto nós somos humanos. E Ele venceu essa tentação como? Orando, falando sobre esta tentação, né? Falando sobre sair, se havia outra maneira, se Deus podia o livrar, porque para Deus tudo é possível. Então Ele falou sobre tudo, Ele se mostrou humano. Ele sofreu muito, irmãos. O sofrimento de Jesus foi real. Se você ainda não internalizou isso na sua alma, passe 21 dias lendo Isaías 53. Eu fiz isso uma época na minha vida para eu entender que quem não merecia era Ele passar por o que Ele passou.
e que tudo que eu estava passando era para o meu bem, embora eu não entendesse o que estava acontecendo na maioria das vezes. Por quê, Lilian? Deus poderia me dizer, mas se Ele me dissesse, eu ia dizer que eu não queria passar por aquilo ali. Mas hoje, passando, eu posso dizer como José: foi para o meu bem, cooperou para o meu bem. Não fique triste, não fique arengando entre si o que vocês fizeram, porque tudo cooperou para o meu bem, cooperou para eu estar aqui. Aquele que permitiu sabia: ela vai se levantar com as minhas palavras. Ele sabia exatamente qual era o caminho que eu iria. Eu não fui procurar ninguém, eu fui procurar a Ele, eu conversei com Ele, eu dizia para Ele: me protege do maligno, não me deixa tomar decisões erradas nesse momento desolada, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, então você ora e você pede ajuda, você é limitado, e eu também sou limitada. Então Isaías 53 vai falar muito com você. Passe 21 dias lendo, que você jamais será o mesmo. Você nunca mais vai dizer para Deus: eu não mereço. Porque quem não merecia era Ele. Quem não merecia era Ele. É como se, vamos dizer que você é filho da pessoa mais importante nesse mundo. E tem tudo. E você deixa tudo e se coloca no lugar de humilhação. Por vida de pessoas que nem merecem. Mas porque Deus ama. Então, as pessoas que estão com você, Deus ama, embora Ele odeie as obras, mas pelo menos elas terão a chance de escolher. O Espírito Santo me traz: Absalão ficou por um fio, não é? A Bíblia não diz que ele se arrependeu, mas o Absalão na minha vida se arrependeu. O Absalão na minha vida pediu perdão. E a palavra diz que aquele que se arrepende alcança a misericórdia e a abandona. Quem sou eu? Se Deus me perdoou, por que eu ousaria dizer não vou perdoar? Por que eu ousaria dizer não merece? Então, nesta situação, busque saber o que Deus quer que você faça. Ele não deseja a tua morte. Não se dobre à tentação de dar a sua alma por causa das circunstâncias. Mas se este foi o teu caso, confia no Senhor, se arrepende, fala para Ele e Ele te perdoa e você pode continuar e ir para esse lugar de oração, de jejum, de busca, de conversa, parar tudo e deixar o teu útero, a tua mente, disponível para Ele. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O Espírito Santo de Deus me traz, mesmo que os muros estejam totalmente no chão, de algo que você amava, de algo que foi destruído, de algo que você perdeu, aquele que permitiu também te dará forças para reconstruir, para restaurar, para esta obra ser levantada, te diz o Senhor. Mas você tem que fechar os seus ouvidos para aqueles que são opositores àquilo que Deus quer que você faça. Porque os opositores, os inimigos, se levantam para você desistir, para você desanimar, para você parar, para você não concluir. Mas assim te diz o Senhor: confie nas minhas palavras, porque eu estou protegendo a cidade, eu estou cercando a cidade e eu te dei autorização para restaurar, para construir, porque eu, Senhor, estou contigo nesta obra, porque esta é a minha vontade. Eu não quero vocês nas ruínas, eu não quero vocês no chão, mas eu, o Senhor, estou com vocês. E o que é que vai te erguer? O que é que vai te levantar? O que é que vai levantar das ruínas? As palavras de Deus. Vai erguer a tua alma, vai salvar a tua alma, vai tirar a tua alma da dependência, vai tirar a tua alma da escuridão, vai tirar a tua alma da morte, vai tirar a tua alma do erro, vai tirar a tua alma do mau caminho, das maus escolhas,
da maneira errada de viver, vai destruir aprendizagens ruins. Como Deus vai curar os seus circuitos neurais? Como Deus vai destruir fortalezas se você não passa tempo com as suas palavras e crê nelas? Ler e crer são completamente diferentes. Crer é quando você age e traz para a sua maneira de viver. Deus diz, não pode dormir sem falar. Aí você teve uma divergência com alguém e vai dormir sem falar com o filho, sem falar com o marido, sem falar com os parentes. Deus diz, te fizeram mal, fazes o bem. Aí você não faz o bem, então isso não é obediência. Isso não é obediência. E sobre o espírito de rebelião, nós iremos falar depois. Mas é uma mente que só faz o que quer, que não submeteu a alma a fazer a vontade de Deus, mas quer que Deus destrua as obras do maligno. Mas é uma mente vasti, que só faz o que quer, o que tem vontade. Então aí vem as perdas, aí vem a queda. Existe um manual para os filhos, um manual para o casamento, e a obra de Deus, ela é muito boa. Se está havendo alguma coisa errada, é porque não está seguindo este manual. Está seguindo o manual de aprendizagem dos tempos deste mundo, do que o mundo traz hoje, das legalidades que ele traz. Ele traz legalidade. Uma delas é você pode falar, mas Deus quer que você fale? Você guerreia com pessoas com palavras? As suas palavras vão mudar as decisões destas pessoas. Imagina Davi ali tentando convencer Absalão. Meu filho, não faça isso. Então você tentar convencer alguém que você ama, que sabe que esse caminho é errado, que esse caminho não agrada a Deus, seja um filho, seja um marido, seja um parente, seja um amigo, com as suas palavras, é uma fortaleza que não chegou dentro do interior dessa pessoa da noite para o dia. Foi uma construção. E que essa obra foi trazida à superfície, foi revelada, foi executada na superfície. Então Davi sabiamente sai do ambiente. Então ali quando Daniel ele fala aquele homem que nós falamos tanto, e Deus tem trazido essa palavra, e creio que nós traremos essa palavra do texto em que fala sobre o Nabucodonosor, ele está ali realizando obras mais. E Daniel, em Daniel 4, diz para ele, ó rei, abandona os maus caminhos, a injustiça. Você não convence as pessoas, é o Espírito Santo. Você é uma fortaleza dentro delas. Mas se nós nos entregarmos ao espírito de rebelião camuflado, que diz, você pode falar, você pode fazer, você pode reagir, você pode isso, você pode aquilo. Ele achava que podia também e se rebelou contra o Pai. Não conteve a sua alma, mas a condenou eternamente. Então a sua alma, nesta situação, e o Espírito Santo me traz, eu já fui levada a um sinédrio sobre uma forte acusação. A pessoa que estava me acusando e alguém que eu amava, um Dário, por exemplo, me levou na cova de leões e não falou a verdade sobre a situação. Falou aquilo que a sua mente acreditava que era a coisa certa. Você está escutando? Essas pessoas que estão com fortalezas, elas acreditam que estão fazendo a coisa certa. Mas Deus é um Deus que não é injusto, que não tem culpado como inocente. E naquele momento em que eu fui levada e uma pessoa me acusava e disse coisas, falou de uma maneira da qual eu não fiz, não tive a intenção, e não falou o que realmente fez, o que realmente aconteceu. Mas Deus tinha me dito para eu ficar calada. E um dia, quando Ele puder me autorizar, eu vou contar esse testemunho. Então ali, depois que eu saí da situação, o meu Dário pediu que eu falasse, eu disse, olha, eu não sei como esses pensamentos foram gerados em você, mas se de alguma forma você pensou que era pro mal, enfim, me perdoe.
e saí da situação calada. Mas quando cheguei no meu quarto, eu coloquei o meu rosto num travesseiro e eu não falei como Ana, mas eu gritava dentro de mim: pai, pai. Eu estava muito triste, porque o que a pessoa fez não me atingiu. Tinha uma ferramenta que Deus já tinha colocado, uma armadura. Quando aconteceu, as palavras que a pessoa falou, tudo que a pessoa falou para amaldiçoar, eu não ouso nem a repetir. Eu não falei nem para a pessoa, pro Dário, que palavras essa pessoa tinha usado contra mim. Não falei, eu não usei, porque eu repreendi em nome de Jesus. E o que me atingiu foi o Dário, que era alguém que eu amo e que me levou sem nem me ouvir diante daquela situação, me acusou e me humilhou ali naquele momento. E eu me lembro que o Espírito Santo, na hora que eu estava ali, que eu fui levada, me trouxe a passagem de Jesus, em que Jesus estava ali sendo acusado falsamente. Eu muito me entristeci e eu voltei para o quarto. Eu disse: Jesus, você passou por muita coisa por mim. Eu não quero deixar eu me entregar ao meu emocional. Me segura agora, porque eu tava... Sabe aquele negócio que você queria explodir? Mas eu tava tentando me conter. E eu passei muitos dias em oração, só chorando e pedindo ao Espírito Santo para eu orar nesta situação. Sabendo que da carne a gente não ora. Sabendo que da carne a gente não ora. E o Espírito Santo me traz, e eu acredito que eu posso compartilhar. Chegou uma situação em que eu fui comprar coco. Eu gosto muito da água de coco. E estava em promoção e ele me pediu para trazer 2 sacolas. E eu disse: oxe, 2? Porque uma já vinha 5. Eu disse 2, mas né? Eu tomo muito, enfim. Quando eu cheguei no ambiente, ele disse para eu dar a tal pessoa. E eu dei. Estava com meu coração livre, porque eu já tinha passado momentos de oração, já tinha orado. Não significa que você não sente a dor, o que sentiu, mas você já perdoou. E aquilo será cicatrizado. E aconteceu que quando eu entreguei os cocos, essa pessoa estava se sentindo mal. E ali o Espírito Santo disse: leve ao hospital. E aí eu levei. A pessoa estava tão chateada comigo, mesmo, veja, estava como Nabucodonosor, enfurecida. E nós sabemos quem está por trás. Por dentro, que desceu do carro e nem agradeceu, mas eu deixei lá com um acompanhante e voltei para meus compromissos. Eu fiz isso porque Deus pediu, porque Deus ordenou, porque Deus, Ele não quer. Uma das minhas orações era: não deixa contaminar o meu interior essa situação, contaminar com amargura, com raiva, com revolta, porque as situações são reais. E geralmente são usadas pessoas que você gosta. Pessoas que naquele momento interpretaram errado, ou enfim, pode ser várias coisas que estejam acontecendo com você. E isso vai te machucar. Alguém que você ama, dedicou a sua vida e agora se levanta, te abandona, vai embora, vai curtir a vida. E você passou uma vida servindo, passou uma vida com esta pessoa e de repente ela faz essa escolha, ou ele. Isso vai sim machucar você. E só Jesus, só o Espírito Santo, para nessa situação te guiar, te orientar, te consolar e te dar estabilidade nesta situação. Estabilidade emocional. Jesus estava ali sob uma forte pressão interna. Uma demanda, se pudéssemos trazer, de hormônios de estresse correndo no seu corpo. Estava levando pro sinédrio, deram uma tapa nele, pegaram suas vestes. Imagina você sofrendo no físico, no corpo, ouvindo. Imagina se as palavras de Deus, se Deus não te der uma estrutura emocional, você vai reagir, você vai brigar. E aí você pode sair do controle. Por quê? Porque esta pessoa que está determinada ou determinado na sua mente não será convencida por palavras humanas. Não mudará o que
já decidiu na mente fazer contra você com palavras humanas. Mas o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que te vê, aquele que te sustenta, aquele que te ama, aquele que está te olhando e vendo a tua obediência, a tua perseverança, ele diz: eu vou te livrar. Quem livrou Daniel da cova de leões? Quem estava na prova no fogo com os 3 jovens? Quem livrou Jesus da cruz? Quem tirou Jesus do túmulo? Quem tirou a pedra? O céu. A equipe do céu. A equipe do Todo-Poderoso. A equipe do Soberano. Que está com a situação sobre o seu controle. Com a situação sobre o seu controle. E eu deixo bem frisado, me diz o Espírito Santo, humanamente não é possível. Você tem que falar para Deus como está se sentindo. E as dores. E o Espírito te levar a orar. E o Espírito, a palavra está dizendo, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então diga ao Espírito. Então quando o Espírito Santo, antes de eu orar, eu ficava em silêncio com as palavras, procurando sobre perdão, procurando sobre filho, procurando sobre casamento, procurando entender o coração de Deus e deixando que o Espírito Santo ministrasse as palavras dentro de mim, e assim ele me fazia orar alinhado com a vontade de Deus e não com a minha vontade. Mas aí no momento que eu não sabia as palavras, eu falava da dor, eu falava de como eu estava me sentindo, eu falava das circunstâncias, e aí ele ministrava a palavra. Como exemplo disso, o perdão. Quando eu tive que liberar um perdão muito difícil, eu já entendia que Deus falava: eu perdoo as tuas transgressões por amor a mim. Então, se eu não perdoasse, eu continuava levando aquela memória e aquelas pessoas dentro de mim. Mas quando eu perdoava, eu liberava e deixava que Deus cuidasse das feridas do corpo. Imagine você numa guerra e uma metralhadora, e alguns tiros pegou no seu corpo. Você vai botar medicação, não é? Vai enfaixar. Lembra de Jesus quando encontra o homem de Jesus, da parábola que Jesus conta do homem que é encontrado no meio do caminho, todo ferido, todo machucado, e que aquele homem que o acolhe, o samaritano, se eu não me engano, me perdoe, coloca um azeite, não é, sobre as suas feridas e enfaixa. E então é isso. Então há um processo até para cicatrização das feridas, mas você libera, você faz o bem, você não deixa que o seu interior, a sua alma seja contaminada pelo mal, porque aquela pessoa fez uma escolha e você, a sua essência, é filho de Deus, é filha de Deus. Você age de acordo com as orientações das suas palavras e não com a sua carne. Mas para você não deixar a carne dominar, influenciar a sua alma, você tem que estar na presença de Deus com as suas palavras, o Espírito Santo, e crer nas suas palavras e obedecer, mesmo sem sentir vontade. E assim colher as recompensas de ter confiado naquele que sabe todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, eu oro em nome de Jesus para que, diante dessas situações que os meus irmãos estão vivendo e que eu também viverei, que eu também vivo, Tu nos fortaleça nas Tuas palavras, que possamos nos manter na Tua presença, na confiança da dependência de Ti para sobrevivermos, Pai, para passarmos por as aflições deste mundo e, no nome de Jesus, colhermos, conquistarmos a vitória sobre elas. Porque Tu, Pai,
ao teu Filho entregaste todas as coisas, e é nele que nós temos confiado, enquanto ainda estivermos passando neste mundo. Mas crendo, Pai, na tua palavra, que nós iremos para a casa dele, ficar com ele, ceiar com ele. Aleluia. Cumpra-se em nós todas as tuas palavras. Que o Senhor te abençoe. Acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.